Então vamos lá, né? Tá ali, essa presença inspiraria repugnância e terror, cabeça ferida, úlcera na garganta, né? E atirou-se sobre a jovem como um tigre sobre a presa. Imagina a cena, né? A entidade, aspecto repugnante, se atirou sobre a jovem, né? Como um animal sobre a presa, né? Ela se contorce em pranto convulso, começa a chorar, né, naquele momento. E envolta que ela está integralmente nas vibrações da entidade, né? Porque a entidade chegou ali com aquela energia, com aquele sentimento, avançou sobre ela e talvez a gente não visse a cena, a gente só visse a moça começar a chorar, entrar num pranto convulsivo, né? Respiração difícil, sua voz era um assobio desagradável. Então ela começou a falar, só que a voz dela ficou difícil de sair. É como se fosse um assovio desagradável, né? Que ninguém conseguia entender nada, né? Após os passes do doutrinador, o doutrinador chegou perto dela, percebeu a situação dela e começou a aplicar passes na garganta. Percebeu a dificuldade de falar, né? Começou a aplicar passes na garganta dela. E aí então a entidade que estava junto a ela começou a falar, conseguiu falar, se expressar através dela, né? Filha desnaturada, criminosa, criminosa, nada te salva. Descerás comigo às trevas para que me partilhes a dor. Não quero socorro. Quero estar contigo para que estejas comigo. Não te perdoarei, não te perdoarei. A entidade, o que a entidade falou, né? É isso aqui, a linguagem de sofrimento que ela trouxe, né? Filha desnaturada. Então aqui a gente já tem uma dica aqui, né? Foi uma filha dessa entidade, desse espírito, né? Deve ter acontecido alguma coisa muito séria aí que a gente ainda não sabe, né? A médium, porque é uma médium, né? Está sentindo a presença do espírito, está transmitindo o pensamento e os sentimentos do espírito. É uma médium. Todos nós, na acepção genérica do termo, todos nós somos médiums. Porque todos nós sentimos, em maior ou menor grau, a influência dos espíritos, né? Muitas vezes nós não somos aquele médium ostensivo, em que fica patente, fica clara a influência espiritual, a comunicação espiritual. Mas muitas vezes de forma sutil nós funcionamos como médium o tempo todo. Às vezes numa conversa com alguém a gente já está sendo intuído para falar alguma coisa, sendo inspirado para alguma solução, não é? Para prestar benefício para alguém, ou para tumultuar uma situação. Às vezes tem uma discussão em casa, uma briga lá, né? Aí você vai para ajudar, né? Daqui a pouco você está no meio da confusão, já se envolveu totalmente, já perdeu o rebolado, já entrou na influência também, que estava vendo uma influência, já entrou também, e daqui a pouco você já está reproduzindo o que os espíritos inferiores querem, né? A discussão, né? A separação das pessoas, a situação complicada que a gente vê acontecer, né? Então a médium, dominada pelo obsessor, passou, depois do pranto convulsivo, a gargalhadas de vingador. Esses espíritos, muitas vezes, eles sofrem, choram de raiva, né? E logo em seguida riem-se como loucos. Ele não estava assim num estado aparentemente de alienação. Então, às vezes uma pessoa alienada, ela chora, ri, alterna estados emocionais, né? Além do que, a presença do espírito também provoca o choro no próprio médium. Provoca o medo, porque o médium sente, às vezes, a aproximação daquele seu cobrador do passado, né? Então, sente a aproximação e se retrai, né? E fica chorando com medo, né? Muitas vezes acontece isso também, né? Quem quiser perguntar alguma coisa, acrescentar, o Felipe está com o microfone ali atrás, tá? O Aulus, que é o instrutor do André Luiz, então ele informou que aquele doloroso caso era igual ao de milhares de criaturas.
Então a gente acha que alguma coisa muito diferente do que a gente passa. Não. É um caso igual ao de milhares de criaturas no planeta. Né? Então olha só a dimensão da coisa. Por isso que eu resolvi pegar, porque é algo que fala bem de perto as nossas necessidades. Né? Ela encontrava-se imantada a ele, cérebro a cérebro. Imantada de imã. Né? Então, grudada ali, cérebro a cérebro. O cérebro da moça, o cérebro do espírito obsessor. Né? Esse é um processo obsessivo, né, que se dá da seguinte forma. Primeiro, telepaticamente. Então o espírito começa a inspirar pensamentos e nós recebemos a nível do córtex. Mais superficialmente, a gente começa a receber as influências do pensamento do espírito. E se nós começamos a receber e assimilar essas influências, essas energias, pensamentos, vai adentrando o nível subcortical, vai aprofundando mais no cérebro, atingindo determinados núcleos, determinadas partes mais internas do cérebro, que comandam a parte emocional, comandam a parte vegetativa do nosso corpo, até o controle das funções fisiológicas no geral do nosso organismo, das glândulas, né? Dos vários órgãos. Né? E aí a gente fala que a gente começa na obsessão simples e muitas vezes vai caminhando para subjugação, que é uma possessão, vamos dizer assim, como no caso dessa moça. Tá? É como se fosse um parasita que vai se entranhando no nosso sistema nervoso e nosso organismo como um todo. Tá? Por isso que os casos de obsessão eles não são tão simples. Por quê? Porque há que se retirar devagarzinho essa presença parasitária. Né? Através dos recursos da prece, da leitura elevada, do passe, do pensamento positivo. O problema é que a pessoa que está nesse processo obsessivo, a princípio ela não consegue muito bem fazer essas coisas. Ela tem dificuldade de fazer. Quando vai orar, às vezes até sente aumentar o desconforto, às vezes quando vai tomar passe até aumenta a angústia. Né? Parece que quando se concentra, aumenta o mal-estar, aumenta o sintoma. Então a pessoa vai ler, sente sono, sente dor de cabeça. Eu sei que vocês nunca sentiram isso, né? Quando foram ler e tal. Né? Mas às vezes acontece. Né? E aí dificulta um pouco o processo de saída da obsessão. Mas a gente tem que continuar. Quando a gente percebe que tem uma vontade, que parece subjugar a nossa vontade, cuidado, você está dentro do processo insidioso de obsessão, diz o Manuel Filomeno de Miranda. Né? Quando você faz uma coisa que você não queria fazer, você sente uma outra vontade subjugando a sua vontade. Pensamentos obsessivos, pensamentos fixos, que atormentam a sua mente, está sob obsessão. Mas quem de nós não está? Quem de nós não tem isso? Qual de nós ainda não é mais ou menos obsediado? Às vezes mais, às vezes menos. Qual de nós não tem ainda os seus vínculos do passado? Por isso que os espíritos dizem que nós, na reunião mediúnica, por exemplo, em grande maioria, somos ainda médiuns obsediados. Tentando fazer alguma coisa para ajudar. Mas somos, em grande maioria, médiuns obsediados ainda. Nas reuniões mediúnicas. Tá? Mas já conseguindo ajudar para ser ajudado. Né? E ela, depois dessa passividade que ela está dando, atormentada, ela não poderia lembrar-se de nada depois. Então ela voltaria à consciência depois, ela não se lembraria de nada. Por quê? Porque o cérebro dela, nesse momento, está totalmente destrambelhado, até para guardar recordações dessa situação. Então ela voltaria sem saber o que aconteceu. Né? Seria, no caso aqui, num momento, uma manifestação inconsciente de mediunidade. Né? Um sonambulismo mediúnico. Né? Exprimia-se de forma torturada, porque a entidade lhe exprimia
né, lhe transmitia os sintomas. Então, ela estava apenas registrando aquilo que a entidade estava passando, a dificuldade na fala, a entidade tinha lá uma úlcera na garganta, a angústia da entidade, né? Todo aquele quadro que o espírito estava apresentando, ela retratava no corpo dela. O médium é assim. Em geral, o médium é assim. O médium é como um espelho que ele reflete muito o que as pessoas ao redor dele estão sentindo. Sejam encarnados, sejam desencarnados. Tá? O médium, ele registra dores que as pessoas estão sentindo, as emoções que as pessoas estão sentindo. Não é? E o interessante é que o médium ele chega num ambiente, você tem espíritos atormentados, espíritos doentes, espíritos infelizes, às vezes o espírito se sente atraído pelo médium. O médium é como um imã mesmo, atraindo certas influências, tá? E o espírito que está doente ali, ele se aproxima do médium, como que se sente atraído pelo médium, e ele sente alívio. Vamos supor que ele tenha morrido de câncer, né? No estômago, alguma coisa assim. Quando ele se aproxima do médium, ele melhorou a dor que eu estava sentindo. Né? O médium fica arrebentado. Né? O médium, né? Um médium, ai meu Deus do céu, o que está acontecendo? Tem que ir no médico. Estou com gastrite, estou com alguma coisa no estômago. E o espírito está se sentindo aliviado. O que o espírito faz? Ele fica ali junto da pessoa, junto do médium. Aí daqui a pouco vem um outro ali, doente também, e se aproxima e se sente aliviado também. Daqui a pouco está cheio de espírito, aliviado e o médium arrebentado. Né? Não é assim? Quem lida com mediunidade sabe. Não é? Então, se o médium ele não está dentro de um trabalho sistemático de ajuda, de automelhoria, de conhecimento, de disciplina vibratória, emocional, né? Ele está sujeito a qualquer coisa. Está sujeito a cair numa viciação, está sujeito a cair num desequilíbrio de comportamento qualquer. Por quê? Porque se aproxima alguém ali, já começa a mudar o psiquismo do médium, já começa a mudar o sentimento, a estrutura física dele, e às vezes até produzir doenças de origem transcendente. Que eu acho, meu pensamento é que a maioria hoje das doenças que a gente vive, na verdade é de origem transcendente. Mesmo que você detecte fisicamente nos exames e tal, mas a minha hipótese hoje é que a maioria do que a gente passa é de origem transcendente, eu acho. Mas enfim, qual que é a nossa segurança? A nossa única segurança, a segurança do médium, é o seu padrão vibratório. É a nossa única segurança. Os espíritos amigos são a nossa segurança? Não. Eles nos ajudam, mas eles não vão poder nos eximir dos resultados da nossa invigilância, do nosso descuido moral, do nosso descuido mental, emocional. Vocês compreendem? Olha, participar da reunião mediúnica é maravilhoso. É a reunião mais terapêutica que tem, é a reunião mediúnica. Né? Só que, se você participa, você tem que cuidar muito mais da vigilância, muito mais do seu preparo, muito mais da sua disciplina, e você vai colher os melhores resultados, e vai ser maravilhoso. Mas adentrar no mundo mediúnico, não levando a sério, ou não cuidando de se armar das defesas necessárias, como diz o Espírito Alexandre no Missionários da Luz, é porta para a obsessão. Obsessão é essa que já vem, mas que não vai encontrar solução na reunião mediúnica. Às vezes vai encontrar o agravamento. Né? Por isso que é muito interessante a gente participar, é muito útil a gente ajudar e ser ajudado, mas nós precisamos nos preparar convenientemente. E não é só no dia da reunião, é na semana inteira. Mais leitura, mais prece, mais vigilância, mais disciplina mental e emocional. E às vezes acontece assim, o médium no dia da reunião mediúnica, Alexandre, hoje eu não vou porque eu não estou bem. Hoje eu não vou porque eu não estou bem. Né? Falo, mas você não está bem, é justamente hoje que você tem que vir. Porque o dia da reunião mediúnica é onde a gente mais sente a influência.
Por quê? Porque a gente já começa a sentir horas antes, às vezes até dias antes, para poder chegar na reunião e você já tem as conexões feitas com a entidade, para que você possa ajudar a entidade. Né? Agora, se chega no dia da reunião, a gente não está bem e não vem, aí a coisa complica, como diz, né? Porque a gente fica em casa sentindo mal-estar. Podia ter vindo, aí chegava aqui, você achava que era seu, aí chegou na reunião, ajuda o espírito, some aquele mal-estar. Não é assim os médiuns que participam? Hein? Some o mal-estar, desaparece. Aí você volta para casa, puxa vida, ainda bem que eu vim, porque se eu tivesse ficado em casa eu estava ruim até agora. Às vezes passava a semana ruim. Né? Então, é preciso muita vigilância. Né? O instrutor informou que aquela jovem constituía-se um enigma para a família. Desde muito cedo, aquela moça era um enigma para a família. A família não conseguia entender o comportamento dela, da jovem lá. Não é? De notável procedência, família boa, né? Boa cultura, uma estrutura toda favorável, né? Mas comportava-se de maneira chocante, evidenciando desequilíbrios ocultos. Então era aquela situação que o pessoal olhava assim com uma certa estranheza, porque chocava constantemente os parentes, os amigos, né? Às vezes a gente vê situações assim, né? E a gente fica pensando, nossa, o que está acontecendo com a pessoa, né? Por que ela está agindo dessa forma? Né? Deve estar precisando de algum tipo de ajuda, né? Insatisfação e melancolia no início. Como é que começou o problema? Insatisfação e melancolia. Estava sempre insatisfeita, triste, né? Fechada. Depois, crises nervosas e problemas circulatórios. Crises nervosas, começava a ficar irritada, né? Perdia o controle. E aí começou a aparecer problema físico também, né? Problemas circulatórios. De repente começa a surgir uma pressão alta, começa a aparecer, né? Algum problema assim, já físico mesmo. Porque a obsessão ela vai se estabelecendo e ela vai fazendo mudanças também fisiológicas. Não apenas mentais, não apenas emocionais, mas também orgânicas. Né? E a obsessão vai se instalando e vai todo esse complexo de mudanças se estabelecendo em nós, no corpo e na mente. Né? Doente desde a puberdade. Né? Muitas vezes quando começa a entrar a mudança hormonal, né? A mudança da função da pineal, que é a glândula da vida mental, né? Quando chega esse período da puberdade, começam as mudanças, né? Os caracteres secundários da sexualidade e tal, né? Começa a mudar o corpo. Os espíritos falam que começamos a fazer a leitura das experiências anteriores. A pineal, que é a glândula da vida mental, ela deixa de ser a veladora da sexualidade, a controladora da sexualidade. Ela deixa de ser. E ela passa a ser a leitora, ela faz a leitura das experiências anteriores. É como se fosse a agulha que começa a fazer a leitura daquele LP que a gente falava na semana passada, não sei que semana que foi, né? Aquele LP das nossas encarnações, cada faixa uma encarnação diferente e tal. E a agulha ali seria a pineal, que começa a fazer a leitura das experiências anteriores. Por isso que a pessoa, quando começa a crescer, a amadurecer sexualmente e tal, também começam a aparecer vocações, começam a aparecer interesses, facilidades, dificuldades, conflitos, inseguranças, né? Porque está abrindo uma porção de gavetinhas, as gavetinhas do passado. Não que a pessoa se lembre integralmente de tudo, mas inconscientemente ela começa a acessar muitos conteúdos do passado. Né? Foi quando ela começou a ter mais dificuldade. Né? Desde a puberdade, todos os recursos médicos foram infrutíferos. Tentaram de tudo com a moça. Assim como a gente vê às vezes com as pessoas, né? Tentando de tudo. Aí a pessoa fala assim, eu tive que vir no centro espírita, né? Não tinha outro lugar. Pior lugar do mundo. Já fui em todo quanto é lugar, né? Aí o último que eu fui foi no centro espírita, né? Ainda bem, né? Porque aí é um lugar que vai ajudar mesmo, né? Ao casar,
pensou-se que o casamento fosse ajudar, mas agravou a situação. A gente fala assim, quando casar, sara, né? Não é assim que a gente fala, a cultura popular, né? Quando casar, sara, né? E achava-se que ia também ajudar a moça, o casamento, as responsabilidades e tal, né? Mas a situação agravou. Por quê? Porque é realmente um aumento de responsabilidade, é um aumento de convivência íntima com alguém. Se eu já não estou conseguindo conviver muito bem com as pessoas, aí com alguém mais perto de mim ainda fica mais difícil, né? Então, os problemas ficam mais evidenciados, né? Grávida desde cedo, conforme programação estabelecida. Quer dizer que logo ela ficou grávida. Não sei com que idade casou aqui, deve ter sido cedo, mas logo ela ficou grávida. E às vezes, pessoal, acontece da menina, né, novinha, tal, engravidar. Né? Pode ser que não faça parte da programação, e pode ser que faça. Nós não sabemos. Né? Quando eu estava no posto de saúde trabalhando como psicólogo lá, eu via sempre lá os grupos de gestantes, né? E enchia assim a sala lá de mocinhas, de meninas de 14, 15, 16 anos, até menos às vezes, né? E eu passava e eu via aquilo, eu ficava feliz da vida, porque, né? O pessoal pode olhar assim, né? Nossa, que situação, né? Começa a ver todo o lado negativo. Mas eu olhava, poxa, que legal, né? Com todas as dificuldades, eram todas pessoas que não tinham abortado. Às vezes tinha tudo contra. Né? A imaturidade, a família chocada ainda com a situação, às vezes o rapaz que se mandou, né? O medo, o que seria a partir de agora, o estudo e tal, mas estava lá, assistindo a aulinha de como, né? Como cuidar da criança, como se cuidar, o pré-natal, toda aquela situação que a gente sabe, né? Então, assim, se a gente for algumas décadas para trás, o normal era isso. As meninas casavam aí com 15, 16 anos, né? O diferente é agora, na verdade. Não estou falando que é melhor isso, pessoal, mas estou falando que o diferente é agora. Não é? Que a gente tem postergado cada vez mais o casado, ter filhos, né? Mas até bem pouco tempo atrás o normal era isso. Durante séculos e séculos, o normal que a gente viveu era isso. Né? É lógico que é um acréscimo, muitas vezes, de responsabilidade, né? Que a pessoa não tem muita estrutura para lidar com isso. Mas também vai saber a programação que foi feita anteriormente. Né? Eu acho preferível, às vezes, a pessoa engravidar, não estou estimulando as meninas a engravidar logo não, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Mas é preferível, às vezes, a pessoa engravidar e sossegar um pouco. E aumento de responsabilidade, vamos aprender a cuidar de alguém, vamos nos doar a alguém, vamos tal, do que continuar, né? Às vezes aí na droga, às vezes fica com um, fica com outro, fica com um, fica com outro, e balada para cá, e balada para lá, né? E vai saber onde é que vai dar isso aí, vai saber onde é que vai parar, não é? Então, às vezes é preferível, a vida tem certas soluções que a gente não queria, mas às vezes é a melhor solução para certos casos, né? Então ela deveria receber do perseguidor nos braços. Então aquele pai dela lá, que agora estava obsidiando ela deveria receber o perseguidor nos braços. Né? Ficou grávida cedo, deveria vir. Né? Sentiu-lhe aproximação. Então sentiu a aproximação do seu antigo pai, do seu perseguidor, e se retraiu com temor. Isso acontece muito, aos milhares, aos milhões, né? A pessoa já começa a perceber, às vezes desprende à noite do corpo, né? Dorme, desprende e já vê aquele espírito ali, já fica com medo, já corre para o corpo, já começa a dormir mal, já não quer mais ter contato com o marido. Às vezes não quer mais ter relação com o marido para não ter risco. Qual a melhor forma de não engravidar, né? É não ter contato com o marido. Né? Já começa a se afastar, não quer nem ver, o marido vem tocar já, né? Para não ter risco de engravidar em alguns casos, né? Então ela sentiu-lhe a aproximação, se retraiu com temor. Né? Impermeável às sugestões do bem,
provocou o aborto com rebeldia e crueldade. Então ela deveria receber aquele espírito, sentiu a presença dele, se retraiu, né? Estava ali começando a gravidez e tal, e resolveu abortar, né? É muito ruim essa situação, pessoal. É lógico que sempre, quem já fez isso, quem já produziu aborto, sempre tem a renovação, sempre tem saídas, sempre tem a mudança, a melhora. Ninguém está condenado agora, né? Nós não podemos ficar guardando essas culpas, não. Nós podemos tentar de novo, aquele filho que não veio, que a gente não permitiu, podemos ter. Se não podemos ter, de repente podemos adotar, né? Ou se não dá para adotar, podemos ajudar a cuidar de crianças, né? Ajudar crianças necessitadas. Sempre há alternativas para nós nos refazermos. Sempre há alternativas para nós nos refazermos. Às vezes a pessoa está chorando aquele filho que ela abortou há 10 anos atrás, mas aquele filho já veio na forma de um outro filho que ela recebeu. E às vezes eu falo isso para a mulher sabe que eu não tinha pensado nisso? Eu fico às vezes chorando naquele aborto que eu fiz, eu não tinha lembrado que aqueles filhos que eu tenho agora, pode ser já um deles, já pode ser aquele que eu não deixei vir naquela ocasião, né? Então a gente tem que olhar para frente, né, pessoal? Só que quando nós estamos na iminência de fazer algo assim, ou sabemos que alguém pretende fazer o aborto, ajudemos a pessoa. Vamos dar amparo, vamos orientar para que não faça. Né? E às vezes eu converso com espíritos especializados em aborto. Quando a mulher começa, especializados em fazer aborto, tá? Quando a mulher começa a pensar em fazer o aborto, ela já entra na sintonia desses espíritos. Que muitos deles foram abortados. E eles têm um ódio terrível por mulheres que abortam. E quando a pessoa começa a pensar nisso, eu falo assim, você quer abortar? Eu vou te ajudar a abortar. Vou te ajudar a abortar e vou matar você junto com a criança. Esse é o pensamento deles. Com raiva pelo que foi feito com eles. Muitos deles, depois de serem abortados, mataram a própria mãe. Porque grudaram no corpo da mãe e começaram a produzir cânceres. Um espírito me falou, inclusive, como é que ele faz para produzir isso. Ele me contou em detalhes como é que ele faz. Né? Como é que ele produz células cancerígenas. Tá? E vocês entendem a dificuldade, pessoal? Então nada vale essa atitude da gente abortar. Muitas vezes se compromete durante várias encarnações futuras para se reestruturar fisicamente e psiquicamente, emocionalmente. Não vale a pena. Tá? Você entra numa frequência que não precisava entrar. Vamos enfrentar. Chega de fugir dos problemas. Vamos enfrentar os problemas, né? Oi, Felipe. Pode. Mas é bom que o pessoal escuta também, né? Isso. Oi, mãe. Oi, filho. Quando eu estava trabalhando mais ligada ao grupo de gestantes que nós mantemos ainda lá, né? Uhum. No São Fernando. Certo. Né? Um dia apareceu uma moça muito novinha, né? Certo. E ela estava muito desesperada porque ela disse que tinha sofrido um estupro e que tinha ficado grávida. Certo. Coisa que para ela era o horror dos horrores, né? Sim, para qualquer mulher, né? Então, eu conversei com ela. Falei, olha, a lei até permite que você faça um aborto, porque ela queria fazer um aborto. Falei, a lei até permite que você faça em virtude das circunstâncias, né? Sim, sim. Mas pensa também nessa criança que não tem culpa, né? Uhum. Não tem culpa nenhuma desse espírito que vai renascer e tudo mais, né? E ela falou assim, eu vou pensar. E depois pensou e continuou conosco ali, né? Aceitou a gestação e tudo mais. E essa criança mudou a vida dela. Você vê que coisa. Mudou completamente. Para ela foi uma bênção mesmo. Ela mesma fala isso. Falava na época, agora faz tempo que eu não a vejo. Né? E poderia ser bem diferente, né? Se ela tivesse feito um aborto. Com certeza, né? Às vezes vem justamente para ajudar, né? Aquele espírito que vem para ajudar. O Plínio Oliveira fala que foi assim, no caso dele, né? A mãe ia abortá-lo, ele, né? Queriam que a mãe abortasse, a mãe não abortou,
O André Bocelli, eu estava vendo também, é isso, né? Você vê que coisa, né? Então, é isso mesmo, bem lembrado. Né? Então ela provocou o aborto, né? Quando ela provocou o aborto, ela caiu, já vinha com problemas, né? Já vinha com problemas desde a puberdade. Aí que ela despencou vibratoriamente. Ainda estava lá tentando se manter lá no padrão razoável. Aí quando provocou o aborto, a nossa consciência registra as atitudes negativas que a gente despenca emocionalmente, vibratoriamente. E aí abriu mais ainda a influência nociva ao perseguidor. Ela estava se sustentando ainda de alguma forma, mas aí ela despencou. Né? Passou a ter crises histéricas, com aversão ao marido. Né? Sentia problemas orgânicos, tinha crises ansiosas, né? Talvez até conversivas em forma de sintomas físicos, né? E começou a ter aversão ao marido, coisa que acontece frequentemente, né? Tem muitos casos de aversão ao marido ou à esposa, né? Que a causa é espiritual. Tá? Você está entrando na sintonia com pessoas, às vezes, que tiveram contato com seu parceiro no passado. E você é visto como uma intrusa. Aquele lá é meu, você não tinha que estar aqui casada com ele. Eu vou pôr você para fora dessa casa. Ou o marido, vou pôr você para fora da casa. Vou dar um jeito de afastar vocês dois, porque você é meu. O espírito, às vezes, possessivo ainda, um vínculo do passado, quem nós prometemos alguma coisa e depois não cumprimos, às vezes a pessoa ainda se sente que nós devemos a ela. Não, mas por que Deus permite que esteja próximo da gente? Para que a gente possa ajudar esse espírito, a quem às vezes a gente fez promessas indevidas no passado. Né? Tudo é perfeito na lei divina, a gente que às vezes não entende onde que nós erramos e o que nós podemos fazer para ajudar. Né? Então, à noite, ela tinha fenômenos de angústia e sufocação, amargurando o marido. O marido chegava em casa, é hoje, né? A esposa está lá, bonitinha, novinha, ou o marido, né? Tá. Aí chega a noite, o marido chega cansado do trabalho, né? Quer ter um contato com a esposa está lá amargurada, triste, nervosa. Já põe ele para correr em 2 segundos. Né? Já sai com o quente e 2 fervendo, como diz. Né? Aí, né, sufocação, angústia. A gente está falando de uma maneira assim, né, brincando, mas isso vai minando o casamento, isso vai minando o relacionamento, né? Criando realmente muita angústia para o casal. Criando dificuldades que vão se avolumando, né? Se ela conseguisse a maternidade, seria uma bênção, mas ela destrambelhou suas condições reprodutivas. Porque o Hilário, que era o companheiro do André Luiz, ele perguntou, mas se ela engravidasse, não ajudaria? Aí o Aulus falou assim, seria uma bênção. Só que quando ela abortou, deliberadamente, assim, ela criou dificuldades para ela. Não é assim em todos os casos, tá, pessoal? Mas no caso dela, aumentou as dificuldades. E agora ela não estava conseguindo mais ter filho. No momento, né? O que dificultava a solução, né? Ela foi conduzida ao internamento. Mas o eletrochoque e a insulina não resultaram positivamente. Você vê que a situação está agravando, né? Chegou a ficar internado no hospital psiquiátrico. Entrado com eletrochoque. Outro dia eu conversei com um espírito que me deu assim, muita compaixão, assim, sabe? Era alguém que estava perseguindo, alguém que estava assim... Mas aí quando ele sentiu confiança na gente para falar alguma coisa da história dele, ele falou que ele foi internado, né? Que ele tinha crises nervosas, crises de agressividade, ele foi internado no hospital psiquiátrico. E aí ele conta os horrores que fizeram com ele no hospital psiquiátrico. Isso há séculos atrás. Choque nos testículos. Né? Entre outras terapias horríveis que eram feitas. Fora a condição muito difícil em que ele tinha que viver. E aí ele viveu muitos anos nessa situação, esqueceram dele praticamente lá, e ele desencarnou com muito ódio.
E aí ele começou a se vingar das pessoas, né? E se transformou num grande especialista em enlouquecer das pessoas, né? Graças a Deus foi ajudado, está dormindo agora, um sono bastante benéfico, assim, para se recuperar um pouco, depois de séculos de sofrimento, né? Então eles tentavam várias coisas, pessoal, coisas absurdas, né? O eletrochoque, a insulinoterapia, o choque insulínico, a malarioterapia, aplicava malária na pessoa, né? Duchas geladas, as famosas duchas, né? Isso, um pouco mais para trás, eles colocavam a pessoa perto de serpentes, para ver se o susto da serpente, né, de ver que está no meio de serpentes, fazia a pessoa voltar ao normal. Mas como vai voltar ao normal desse jeito, né? Não tem jeito. Então, pessoal, graças a Deus que hoje a terapêutica mudou bastante, os remédios ajudam bastante, mas principalmente o que a gente faz aqui na Casa Espírita. Terapêutica espiritual maravilhosa, né? Assim resolveram experimentar o Espiritismo, né? Estava ali numa reunião mediúnica, né? Por isso que a Casa Espírita tem que ser essa que acolhe a pessoa. Depois de tanto sofrimento, de tanto perambular nas clínicas, nos hospitais, o Espiritismo acolhe a pessoa, né? Assiste a palestra, toma o passe, né? Começa a entender alguns conceitos que são renovadores e às vezes consegue, né, acaba recebendo ajuda também numa reunião mediúnica, né? Mesmo que não participe da reunião mediúnica, sempre as entidades que nós trazemos aqui, elas são conduzidas à reunião mediúnica, tá? Os espíritos sabem o que nós precisamos, eles acabam encaminhando os necessitados, né? Os templos espíritas vivem repletos de dramas comoventes, que se prendem ao passado remoto. Cada um de nós aqui é um livro, cada um de nós aqui é um desses dramas comoventes aí. A nossa vida daria vários livros aí. Todos nós, pessoal, pode ter certeza, né? O marido de agora lhe fora no passado parceiro nocivo, que a induziu a envenenar o pai adotivo. Agora o rapaz, né, que estava ali, toda a paciência com ela ali, tinha sido aquele que no passado induziu ela a envenenar o pai. Você vê como é que funciona a lei divina, né? Reaproximando as pessoas, né? No século passado, ela foi adotada por abastado aristocrata, que lhe educou com carinho. Né? Você vê que é um homem abastado, mas deu todo o carinho para ela. E era adotada. Quer dizer, ainda teve essa ajuda, né? Poderia ter tido uma vida toda complicada, e teve toda uma ajuda, né? O carinho do pai. Encontrando o seu parceiro, jovem e ambicioso, o pai não concordara com a sua opção e pretendia excluí-la do testamento. O pai bateu o olho no rapaz e falou, epa, né? Talvez ela até tivesse uma programação com aquele rapaz. Mas o pai dela, experiente, olhou para ele e falou, ixi, isso aqui não tá, a coisa não está boa. Talvez ele pudesse até ter ajudado o rapaz, ter dado uma noção melhor para o rapaz. Vem cá, vamos conversar, meu filho. Você vai trabalhar comigo, eu vou te ensinar, né? Vou te ajudar a ter princípios, a ter ética, não é? Talvez o pai, eu não sei, é que não fala, pessoal, é eu que estou pensando isso, tá? O pai podia ter ajudado o rapaz, vamos supor. Mas ele falou, ó, se você casar com ele, eu tiro você do testamento. E ela falou com o rapaz. E aí o rapaz começou a induzir, né, a matar o próprio pai através de envenenamento. E fizeram de uma tal forma que não era possível nem descobrirem que eles tinham feito isso. Tá? No passado também não era fácil, né? Você não tinha os recursos aí que você tem hoje, tecnológicos, né? Não tinha o CSI aí, né? Análise né? Substâncias, não era outra coisa, né? Casaram-se, tomando posse de grandes recursos. E logo ela percebeu o marido jogador inveterado e libertino confesso. Não é? Então, ela percebeu a realidade do marido, que era uma realidade bem diferente do que ela almejava, né? Seu pai passou a obsidiá-la, e agora temos ainda os reflexos do drama,
né? Só encurtando a história, né? O pai passou a obsediá-la. Os dois, né? Ambos. E depois, no plano espiritual, continuaram a se debater por longo período, até que todos fossem auxiliados e programassem o retorno. Todos não, né? O casal fosse. O pai continuou ainda, né? Ainda preso a essa situação problemática, né? Mas ele seria auxiliado através do nascimento, do renascimento, né? É uma médium? É. Uma médium em aflitiva situação de reajustamento. No momento, ela não consegue produzir, pois necessita reajustar-se. Então, às vezes, vai numa reunião mediúnica, receber auxílio, pode até ficar tomada, pode até incorporar, mas não vai conseguir ainda produzir com a mediunidade. Ela só vai expressar aqueles tormentos em que ela está vivendo, mas não consegue produzir ainda. Ajudar os outros, não consegue. Mas é inútil a presença dela na reunião mediúnica, os espíritos falam que não, né? O Aulus fala que não. Noite a noite, de reunião a reunião, na intimidade da prece e dos apontamentos edificantes, o trio de almas renovar-se-á pouco a pouco, informou Aulus. Vem às vezes na palestra, na reunião pública, né? Às vezes vem o marido, a esposa, e vem o espírito junto. Ou os espíritos juntos, né? E devagarzinho, noite a noite, de palestra, de prece, de música, né? Vão se renovando devagarzinho, né? E nós estamos ouvindo as reflexões, os espíritos também estão ouvindo. Você está em casa assistindo uma palestra no YouTube lá, quem está próximo ali, vocês acham que não está assistindo também? Um espírito, outro dia que eu conversei, inclusive esse do internamento que eu falei para vocês, ele falou assim, eu tenho ouvido suas palestras. Eu falei, você tem ouvido? Eu falei, eu tenho ouvido. Inclusive eu faço pergunta também, ele falou. Eu falei, como assim você faz pergunta? Eu falei, eu faço pergunta, através da pessoa que eu estou influenciando. Eu faço pergunta, eu inspiro lá, quero saber melhor alguma coisa lá. Né? Então, às vezes está em casa, lá acho que está sozinho. Está lá, pessoas estão assistindo. Isso é bom, não é ruim. Estão lá assistindo junto, estão repensando as atitudes, estão pensando em mudar. Ainda não estão com muita coragem de mudar, não, mas já estão começando a pensar em mudar. Chega uma hora que recebem ajuda, né? Principalmente se você já demonstra que mudou. Se você já demonstra que tem um pouco mais de amor no coração, de caridade, o espírito vai mudando junto com você. Não tem nada que resista a isso. Nada resista ao bem. O bem legítimo, o bem sincero, puro, não tem nada que resista a isso, né? Tanto que, para qualquer problema, a grande solução é a busca pelo bem. É a busca do bem, em todas as suas expressões. Ah, mas eu queria saber o que eu fiz no passado, eu queria saber o que aconteceu. Não queira saber, né? Queira buscar o bem. Porque o que aconteceu no passado foi um mal. Não é? Como é que é a saída no presente? É o bem. É ajudar, não tenha dúvida. Se buscar o bem, vai estar indo no caminho certo. Às vezes é permitido que eu lembre alguma coisa do passado. Pode acontecer. Se for permitido é porque há uma utilidade. Mas não busque isso. Busque o bem, né? Aí só para terminar, né? O perseguidor compreenderá a necessidade de perdão para melhorar-se. A enferma fortalecer-se-á em espírito para recuperar-se como é preciso. E o esposo adquirirá a paciência e a calma a fim de ser realmente feliz. Está vendo? Cada um com sua dificuldade, mas cada um também com a sua possibilidade de mudança, né? Nesse ponto, com a ajuda de amigos espirituais da casa, o espírito comunicante foi retirado do ambiente psíquico da jovem senhora, que voltou à normalidade. Aulus, concluindo então seus comentários em torno do caso, disse: médiuns repontam em toda parte, entretanto, raros já se desvencilharam do passado sombrio para servir no presente a causa comum da humanidade, sem os enigmas do caminho que lhes é particular. É o que eu tinha falado, né? Raros são os médiuns,
né, que já se desvencilharam do passado, né? E como ninguém avança, isso aqui é para terminar mesmo, né? E como ninguém avança para adiante com a serenidade possível, sem pagar os tributos que deve à retaguarda, saibamos tolerar e ajudar, edificando com o bem. Né? Sabedoria, né? Sabedoria dos espíritos amigos. Então, vamos em frente com tolerância, né? E vamos fazendo o melhor ao nosso alcance. Um dia de cada vez, sem nos atormentarmos, né? Com as ansiedades injustificáveis, né, pessoal? Mas nós já estamos, falei mais do que eu queria hoje, né? Mas vamos finalizando já, nosso horário já está avançado.